Aleluia. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 36. Oh, aleluia. Mateus 26, versículo 36. Aqui são os últimos dias do ministério de Jesus, tomando ali a Páscoa, a última Páscoa, instituindo a ceia com os seus discípulos, com os 12. Pedro foi avisado que ia trair, por mais que ele não queria trair, ele falou: todos podem te trair, menos eu não vou te abandonar. E aqui é todo esse contexto. Aí Jesus vai com os seus discípulos, com os 12, até o Getsemane, ao pé do monte ali, Sião, se eu não me engano, e senta-se com eles ali. E ali, então, naquela intimidade com os discípulos, ele chama 3 dos discípulos para subir ao monte para orar com ele. Um momento difícil da humanidade de Jesus, um momento que o tempo do ministério estava se findando e ele teria que passar por um sofrimento onde ele suaria gotas de sangue. E aí o versículo 36, dentro desse contexto, diz: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Versículo 37, e aí os discípulos sentaram. Então ele chama, dos 12, ele chama 3, talvez os mais próximos, não porque Jesus decidiu que 3 seria próximo, mas eu acredito pela própria busca e aproximação desses 3 discípulos. Então Jesus chama esses 3 que era mais próximo, mais íntimo, para subir com ele. Então, levando consigo Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, Marcos explica muito bem, e começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Repete comigo: sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Quem que ficou tomado de tristeza e angústia? Quem? Jesus. Jesus foi tomado de tristeza e angústia. Versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Repete comigo: profundamente triste. A alma de quem estava profundamente triste? Jesus. Fiquem aqui e vigiem comigo. Na verdade, a expressão fica mais forte, porque eu não li, né? Profundamente triste até a morte. Profundamente triste até a morte. Alma totalmente atribulada, entristecido. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu vou parar por aqui. Vocês conhecem a história? Deixou 9 lá embaixo, subiu com 3. Dos 3 ele fala: vigiem comigo, por favor, me ajude na intercessão. Eu vou um pouquinho mais adiante, porque eu vou orar ao meu Pai. Mas por favor, eu estou pedindo para vocês 3 que são mais íntimos meu, interceda por mim. E então Jesus vai um pouco mais adiante, e ali ele se ajoelha, põe a cabeça, acredito, no chão ali, nas pernas, ajoelhado, enfim, e começa a clamar ao Pai. Vocês conhecem a história. E Jesus volta, e aí encontra os 3 dormindo ou intercedendo? Será que eles não estavam intercedendo em Jesus, né? Acredito que eles estavam até roncando. E aí isso acontece por mais 2 vezes. Você conhece a história. E Jesus fala: você não pode nem uma horinha interceder por mim, orar por mim, entender o que está acontecendo? Bom, deixa esse texto aí guardado. Quero fazer uma introdução como pano de fundo para esta mensagem. Essa semana, acho que no começo de semana, eu e minha esposa nós conversamos, ou a semana passada, um pouco de tudo que está acontecendo
enfim, até das nossas próprias vidas, né, compartilhando ela comigo e eu algumas coisas com ela, mais ela do que eu com ela, né, porque geralmente é assim, as mulheres compartilham mais do que os homens, e o meu espírito foi impulsionado por Deus a trazer essa mensagem. Então o título dessa mensagem é Vencendo a Ansiedade dos Últimos Dias. Repete comigo, vencendo, está cortando, né, vencendo a ansiedade dos últimos dias. Então, e aí eu propus então no meu espírito, entendendo isso, falei, então Senhor me ajude a poder elaborar essa palavra e trazer aos corações daqueles que vão estar conosco presencialmente, aqueles que vão estar online. E aí depois me deparei nessa semana com o estudo do John Piper, na verdade uma devocional falando sobre, presta atenção, vou fazer entre aspas, a depressão de Jesus. E eu vou te explicar o porquê, talvez ele chegou nisso, porque quando a gente vai no hebraico, ali, ou no grego, perdão, falando na igreja, na escrita ali onde a alma dele estava angustiada, essa palavra no grego, né, estava profundamente triste ali, e no final dela, no grego, usa-se para depressão, para você ter uma ideia. E essas palavras narradas por Mateus, Marcos, Lucas e João, né, foi o próprio Jesus que disse, eles estavam só narrando as palavras de Jesus. Mas pensa comigo, nós estamos pelo menos vivendo há 1 ano e 7 meses, há 1 ano, vamos tentar, Paulinho, você vê que, aí a gente troca, vamos tentar mais um pouco? Hã? Ok. Então nós estamos vivendo no mínimo há 1 ano e 7 meses, de muitas notícias, né, terríveis, notícias que não são boas para nós. Isso é questão Brasil e mundo, né? Nós estamos sendo bombardeados, né, com muitas informações e muitas não precisas, não verdadeiras, né? E nós estamos saindo, entre aspas, de uma pandemia, de um isolamento, onde nós passamos como igreja, como pessoa, como cidadão, trancado dentro de casa, por forças maiores, e muitas vezes até por medo mesmo, né? Por medo de contrair, né, a enfermidade e morrer. Então nós estamos nesse cenário de muitas informações. Nós estamos vivendo num tempo onde a informação ela é imediata, acontece em Israel, a gente fica sabendo aqui, acontece nos Estados Unidos, a gente fica sabendo aqui no outro dia, ou no mesmo dia, ou à noite. As informações elas acontecem em tempo real, a 1000 km por hora. Então nós somos bombardeados de todo tipo de informação, algumas verdadeiras, a grande maioria, e da grande mídia falsificada, mentira, ou forçando, né, o pânico. Enfim, e nós estamos vivendo essa tensão já faz pelo menos 1 ano e 7 meses, no mínimo 1 ano e 7 meses dessa tensão de pandemia, de mortes, né? E aí nós começamos, nós que eu digo, muita gente, né? Porque eu não posso falar por mim, isso que eu vou falar agora, colocando a esperança, né, no imunizante, para não ficar falando muita coisa, para não cair o nosso canal aqui também. Mas muitos esperavam que, olha, depois que chegar o imunizante, tudo vai ser resolvido, e aí, vida normal, e segue. E aí nós vimos lá em Israel, as crianças tirando as máscaras. Quem viu esse vídeo? Há um tempo atrás, as crianças tirando a máscara, estamos livres, glória a Deus, imunizado praticamente 100% de todo Israel, e aí todo mundo voltando à vida normal. E aí agora, já estão na 3ª dose do imunizante, fechou de novo, agora vai esperar mais um tempo, e assim nós estamos vivendo. Aí a hora que está tudo bem, aí inventa uma variante, uma Brasília da enfermidade. Quem está me entendendo? A variante Delta, Alfa, Beta, e vai indo. Talvez nós vamos ter a 3ª, nós vamos ter a 4ª imunizante, a 5ª, a 6ª, talvez não tenha fim, e aí? Esse é o cenário que nós estamos vivendo no mundo. Eu quero sair do Brasil. Para onde você vai? Se tinha um refúgio de quem tinha dinheiro, era dos Estados Unidos. Eu acho que você não vai querer ir para lá. Para mim, não é um bom lugar para se estar nesse exato momento. Então nós estamos assim.
E aí quando nós olhamos para dentro do nosso contexto de Brasil, a gente olha que não tem mais justiça no Brasil. O profeta Isaías, no capítulo 5, acho que no versículo 20, 21 e 22, ele diz assim: ai dos que dizem bem aonde é mal, e que dizem mal aonde é bem, que diz verdade onde é mentira, que diz mentira onde é verdade. Ai, e a expressão ai na Bíblia vocês conhecem, eu não preciso falar, né? Ai é porque é doído mesmo. Mas é isso que nós estamos vivendo, uma inversão de valores, aonde pessoas, e eu não estou aqui julgando a pessoa, mas os atos que levaram à condenação por roubo, por tráfico, por morte, por assassinato, né? Pessoas perigosas, pessoas, né, que têm muitas condenações, e de um dia para outro, alguns mil desses são colocados em liberdade. Alguém está comigo aqui? Simplesmente colocado em liberdade. Eu vi um vídeo uma vez saindo correndo da cadeia, um monte de gente que de maneira arbitrária, sem ter justiça, simplesmente foi tirado. Políticos onde foram comprovadamente, declaradamente crimes, condenados, e hoje a gente vê que eles estão todos livres, e muitos ainda falando um monte de besteira, e a mídia dando ouvido. Aí a gente olha isso e fala: como é que pode? E é o mundo que nós estamos vivendo. E aí a gente vê pessoas de bem, por crime de opinião, sendo enjaulado, fora da nossa Constituição. Eu não estou aqui advogando, ou não sou juiz, promotor, não estou aqui para dar aula, nada disso, nem falar isso. Eu só estou querendo que você entenda o contexto. Eu quero fazer um pano de fundo para que eu possa te ajudar a aprender com Jesus, a vencer essa ansiedade do tempo que nós estamos vivendo. Para mim é o tempo do fim, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque a ansiedade pode levar a uma vida ansiosa, e uma vida ansiosa pode levar à depressão, a síndromes, e leva algumas pessoas a abortar o processo que ele começou da salvação, e ali não terminar, ou ali ele parar, ali começar a ter pensamentos suicidas, pensamentos de desistência total da própria vida, e aí entra num ciclo onde pode não ter mais volta. Preços dos produtos altíssimos, aonde alguém tenta tirar algum imposto para poder ajudar a população, e aí uns aproveitam por causa de briga política aumentar, e quem sofre é nós, que pagamos um absurdo, comidas, gás, combustíveis. Irmãos, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Pessoas que tiveram que forçadamente diminuir o seu salário, não precisava, mas pessoas aproveitando dos mais fracos e começaram a cortar, porque é melhor receber menos do que desempregado. Então aí começaram a forçar situações. Estamos vivendo uma instabilidade jurídica, uma instabilidade de recessão nesse nível, né, de uma cadeia mais baixa de empregos. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. Talvez você é uma pessoa que não está nem vendo nada disso, mas de maneira inconsciente a sua alma é afetada. E aí, com a nossa alma afetada, desencadeia um monte de coisa no nosso corpo físico, e muitas vezes é inconsciente. Por quê? Porque o momento que estamos vivendo, e só se fala nisso. E se você é uma das pessoas que ainda assiste com frequência as televisões do canal aberto, que Deus tenha misericórdia de você.
Porque antigamente a gente falava, olha, a única coisa que dá para assistir em determinados canais de televisões abertos era o noticiário. Na verdade, hoje, se você for assistir o noticiário, você vai ficar desesperado, vai ficar desinformado, porque não é a realidade dos fatos. Cristãos sendo perseguidos em várias partes do mundo, e eu não estou falando só do Afeganistão, que aquilo corta o nosso coração. Cristãos que estavam lá com Bíblia, ou seja, no celular, ou entregam ou morrem. E muitos, por não negar sua fé, estão morrendo. Mas está cheio, espalhado pela face da terra, de cristãos sendo mortos. E as perseguições, ela está de uma maneira global, coisa que nós não víamos isso acontecer no nosso Brasil, por exemplo. Era muito velado, era muito escondido, era pontos isolados, mas hoje não é mais, é declarado. Quem escuta um pouquinho de pessoas sérias, notícias sérias, vocês sabem o que estão por trás agora, proibindo líderes religiosos de entrar na política. Eles querem fazer uma lei. Agora, se isso não é perseguição, não sei o que é, porque nós somos diferentes. Nós somos uma ameaça? Quantos estão comigo aqui? Enfim, somos bombardeados de todos os lados, com filosofias, ideologias, e hoje a internet é um campo fértil para isso brotar. Pessoas inteligentíssimas que sabem que a alma da maioria das pessoas, inclusive dos cristãos, está afetada, está abalada, está de maneira instável. E aí então pessoas com uma capacidade mental, aonde eles querem vender o seu curso, vender, os seus métodos, e usam a palavra de Deus, e então começam a contaminar cristãos com filosofias humanas. Eu vou repetir, com filosofias humanas. Você pode, você consegue, você domina a sua alma. Ué, vai falar para Elias isso então? Por que não tinha ninguém para ajudar Elias? Vai falar isso para Jó? Vai falar isso para Paulo? Agora, terça-feira, eu não sei o que vai acontecer, alguém sabe? Escutei vários pastores que, olha, Deus me deu a profecia, vai acontecer isso, isso, isso. Olha, gente, enche a sua despensa pelo menos para 10 dias. Meu Deus! Quem ouviu isso? Só eu que estou muito louco. Não? Alguém? Faça favor, levanta, por favor. Ouviram isso? Quantos já correram lá no supermercado e pelo menos comprou 2 sacos de arroz, 3 de feijão, já abasteceu a geladeira cheia de carne, comprou 2 cartelas de 24 ovos, porque se acabar a carne pelo menos come ovos, omelete, outro dia ovo frito, outro dia ovos mexidos, mas não vai faltar. Vocês têm vergonha de falar, mas é isso que nós estamos vivendo, é uma realidade, é uma realidade. Então esse é o pano de fundo, para que a gente possa ministrar aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nessa noite. Quantos estão preparados? Como vencer a ansiedade desse tempo que nós estamos vivendo, que eu chamo de tempo do fim? Como? Vamos pensar um pouco na vida de Jesus. Vamos olhar um pouco para a vida de Jesus. Vamos olhar um pouco para os personagens bíblicos, que Deus não escondeu os seus fracassos e muito menos as suas vitórias, que na vida de todo ser humano, inclusive de crente cheio do Espírito Santo, passam por momentos difíceis, podem ser acometidos de estresse e até ansiedade e depressão. Mas como vencer isso que está aumentando agora nesse tempo do fim? É isso que o Espírito Santo vai falar com você, porque eu não consigo entrar no seu coração, eu não consigo mudar a sua mente, virar a chave do seu coração.
mas eu sei quem pode, e Ele está aqui nessa noite. É o nosso Senhor Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo vindo sobre a sua vida. Pelo poder da palavra nós somos transformados. Quem transforma o ser humano não são palavras bonitas, não são frases de efeito, não são cursos que fazem por aí. O que transforma a vida de um homem, o que pode livrar da ansiedade, da depressão, chama-se Jesus Cristo, chama-se o Espírito Santo de Deus. É Ele que pode nos dar uma mudança no nosso coração e na nossa mente, trazendo convicções de verdades absolutas da palavra de Deus. Irmão, Jesus na sua humanidade enfrentou e passou tudo o que já passamos, o que vamos passar, melhor, o que já passamos, o que estamos passando e o que ainda vamos passar. Jesus já passou por tudo. Como ser humano, Ele já enfrentou de tudo. E vou dizer mais, talvez você não passou nem metade do que Jesus passou, e ainda continua reclamando e sendo uma vida fútil, uma vida religiosa, reclamando e murmurando. Mas o Espírito Santo me levou a olhar um pouco para a vida de Jesus. Jesus, como ser humano, tinha tudo para ser um ser humano frustrado, decepcionado, estressado, ansioso, depressivo, porque desde criança Herodes mandou gente para matar ele. Tem alguém comigo aqui? Foi isso que aconteceu ou não foi? E aí então José e Maria tinham que sair para um Egito, tinham que depois sair para outro lugar para fugir, para que não matasse o menino Jesus. Pensa na infância de Jesus. O Espírito Santo me fez eu pensar, irmão. Jesus, ele teve na terra como eu e você. A parte humana dele era 100%, mas ele também era 100% Deus. Pastor, mas não entendo isso. Você não precisa entender, você tem que crer. Isso é teologia, isso é verdade bíblica. 100% Deus e 100% homem. Então tudo que você já sentiu, que você está sentindo, que você vai ainda sentir na sua alma, Jesus passou por tudo. Pastor, mas tu não conhece a minha história. Minha história é algo terrível. Eu sofri demais desde a minha infância. Eu tive abuso, eu tive abandono, eu tive traumas que não saem. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus foi perseguido desde bebezinho. E depois os seus irmãos começaram a rejeitá-lo. Espírito de rejeição em Jesus, será que tinha? Não, mas ele foi rejeitado. Vocês conhecem a Bíblia, vocês são leitores da Bíblia. Os irmãos chegavam no tempo e falaram: olha, se você quer se aparecer, vai fazer isso em público, meu filho. Então Jesus, na sua parte humana, sofreu perseguição dos religiosos. Os religiosos rangiam os dentes porque queriam matar Jesus quando Jesus fazia o bem. Você imagina isso, irmão? Que injustiça. Os fariseus queriam matar Jesus porque não sei o que do sábado, porque comia sem lavar a mão, porque Jesus não sei o que. Meu Deus! Jesus amando, Jesus curando, Jesus libertando, e os religiosos perseguindo Jesus, vivendo uma vida de total injustiça. Já pensou você vivendo assim desde criança? Você acha que é pouco? Aí Jesus então chama 12, e ele já sabia que um deles era o traidor, e Jesus coloca ele como tesoureiro. Meu Deus! Quem que aguenta isso, gente? Se conviver com uma pessoa há muito tempo que vai te trair com um beijo, vai te vender por moedas de prata, que estava roubando na tesouraria de Jesus, meu Deus, nos livre disso. Mas Jesus passou por tudo isso. Jesus passou pela instabilidade da alma dos seus discípulos, como Jesus falou para Pedro: olha, vai ferir o pastor e as ovelhas vai ficar, olha, vocês vão me rejeitar. Pedro falou: eu jamais, todo mundo pode te negar, mas eu jamais negarei, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Jesus falou: oh, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, por mais boa intenção que você tenha, Pedro, a tua alma está te enganando, o teu coração está te enganando, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E você conhece a história, foi o que aconteceu. Mas você pode estar pensando assim: mas Jesus é Deus. Ele é Deus, mas ele tinha a parte humana dele.
Então aí eu olhei para dentro de tudo isso que o Espírito Santo me mostrou e falou: Jesus devia ser o mais frustrado de todo ser humano da face da terra, o mais depressivo, o mais estressado. Foi isso que aconteceu com Jesus? Não, não. A gente não vê isso. Mas por que será, gente? Porque ele era Deus. Ah, é? É porque ele não viveu por sucesso. Pega essa aí. Porque ele viveu por propósito. Todo crente que quer viver por sucesso vai ficar ansioso, depressivo e vai perder a fé. Mas quem vive por propósito pode enfrentar o que for, porque eu vou seguir até o fim, porque eu vou cumprir propósito, porque Deus vai me levar a cumprir o propósito. Esse texto que nós lemos, Mateus 26, 36 a 38, a palavra angustiada, como eu disse, eu quero só relatar para você. Essa palavra no grego é ademoneu. Significa estar ansioso, em grande aflição ou angústia, deprimido. É isso mesmo, não se assuste. E aí, diz assim, na definição aqui da minha Bíblia, que tem a palavra no original e a sua explicação. Esta é a mais forte das 3 palavras gregas do Novo Testamento, né? Para a depressão. Então você está dizendo para mim, pastor, que é uma heresia agora que Jesus passou por depressão. Jesus estava depressivo. Não, estou dizendo que a alma dele chegou a um tal nível de estresse que ele suou gotas de sangue. Você quer falar que Jesus viveu uma vida ansiosa? Não, Jesus não teve pecado, nunca pecou. Porque viver em ansiedade é pecado, porque a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não foi só Jesus, mas o apóstolo Paulo também disse isso. O crente não peca quando está ansioso. O crente peca quando ele decide viver em ansiedade. Pastor, mas eu não decido, acontece. Então, eu estou te explicando agora, para você aprender como vencer a ansiedade nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. E nós precisamos olhar para homens da Bíblia. Então, nesse momento, Jesus estava passando uma profunda tristeza. A sua parte humana, a sua alma, Jesus como homem estava em profunda angústia, tristeza, sofrendo muito. Mas vale ressaltar aqui que essa tristeza, que esse estresse, à beira dessa depressão, não era medo de romanos, medo dos fariseus, medo dos pregos ou medo da morte. Vale ressaltar aqui. Porque se eu, por minha mente, entender que Jesus sofreu, suou gotas de sangue, porque ele estava com medo da morte, medo do sofrimento, medo dos pregos, medo que a carne dele ia ser, cortada ali com chicotes. Se ele estivesse sofrendo por isso, eu vou ter que reconhecer que aqueles homens e mulheres que morrem queimados e cantando e adorando são muito mais fortes que o próprio Jesus, que entrou no estresse por causa da morte. Não foi isso. O momento angustiante de Jesus não tem nada a ver com medo de morte, com medo de pregos, com medo de romano, com medo de sofrimento. Não, é porque naquele momento angustiante, ele ia tomar sobre ele o pecado de toda a humanidade. O Pai ia esmagá-lo. O Pai estava dando o cálice da ira divina de Deus para que ele, Jesus, o Filho, pudesse perdoar toda a humanidade. E momentaneamente ele teria que perder essa intimidade, essa unidade por um tempo pequeno. E isso só por um tempo pequeno já deixou Jesus angustiado. E ainda tem crente que consegue viver longe de Jesus por muito tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Mas não dá para negar que Jesus estava naquele momento muito triste, angustiado na sua alma. Por mais que não era por medo, por problemas da morte, mas ele estava, de alguma forma ele estava. E nós também, como cristãos, podemos passar por isso. Quer ver uma coisa? Quando você está com sintoma de gripe, o que você pensa? Não pensa nada, né? O medo está tão grande que não quer nem pensar. É verdade ou não é? Quem está comigo aqui? Irmãos, quando começa a dar uma dor de cabeça, quando começa a dar uma febre, quando começa a dar um calafrio, começa a ter sintomas de gripe, o que você pensa? Será? Mas eu já estou imunizado, será? É verdade ou não é? Nós estamos vivendo assim. Isso não é exclusividade minha nem sua, é o mundo. Pânico. Primeira Pedro capítulo 1, 18 a 20. Jesus já sabia que ele ia ter que passar por isso. Então, esse momento de angústia, esse momento de tristeza profunda de Jesus não tem nada a ver com a morte dele. Quem está comigo aqui? Coloca para mim na tela, fazendo favor. 1 Pedro 1, 18 a 20. Jesus já tinha morrido antes da fundação do mundo, antes do homem ser criado. Como assim, pastor? O plano remidor de Deus já estava feito, e Jesus já tinha falado sim para o Pai, na reunião ministerial, presbiterial, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes da criação da humanidade. Jesus já tinha falado sim para o propósito de resgatar a humanidade do pecado. Então ele já sabia que ele ia ter que passar por isso. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais legaram. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha agora o versículo 20, está falando de quem? De Jesus. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. O cordeiro que ia ser imaculado, o cordeiro que ia morrer, o cordeiro que ia levar o pecado de toda a humanidade, foi conhecido antes da fundação do mundo. O plano já estava estabelecido. Quem está entendendo? Mas se manifestou nesses últimos tempos em favor de vocês. Posso escutar um glória a Deus aqui, por favor? Que Deus lindo e maravilhoso. Na sua onisciência, na sua onipotência, ele decidiu criar o homem. E só no entendimento dele da criação, quando ele já decidiu, ele já entendeu que na sua presciência que o homem ia cair, e aí precisava resolver. E olha, falou, só um homem sem pecado pode resolver isso. E aí Jesus, meu filho, está disposto a pagar o preço da humanidade, de pessoas ímpias, pessoas idólatras, pessoas adúlteras, pessoas traidoras, pessoas malignas. Você está disposto a derramar o seu sangue e morrer por elas? Sim, o plano já estava feito. Ninguém pega Deus de surpresa. Não é essa pandemia que pegou Deus de surpresa. Deus está permitindo para forjar a sua igreja, para levantar nossa face da terra, para declarar os céus na terra. E eu creio que o Brasil vai ser uma luz que vai raiar aqui no cantinho da América do Sul e vai varrer América, Europa, África e Ásia. Essa é a minha fé. Não é só desejo, é a minha fé. Apocalipse 13:8, para mostrar o que eu estou dizendo para você, que o sofrimento de Jesus não tinha nada a ver com medo de morte, medo de prego, porque ele já tinha decidido com o Pai fazer isso. Ele já tinha sido morto antes da fundação. Antes de criar o universo, criar os seres humanos, ele já tinha decidido passar por isso. E Deus não tem passado, presente e futuro. Quem tem somos nós, que somos falíveis. Deus é um Deus infinito. Apocalipse 13:8 diz: e ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. Está falando da besta, que muitos vão adorar a besta sobre a terra.
aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Eu vou repetir. E ele será adorado por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro que foi morto. Teu nome está escrito no livro do Cordeiro? Eu vou perguntar de novo: o teu nome está escrito no livro do Cordeiro? Eu já falei, Jesus foi perseguido, foi traído. Jesus vivia por propósito e não por reconhecimento. Repete comigo: Jesus vivia por propósito e não por reconhecimento. Jesus é o meu exemplo. Obrigado por você ter repetido. Então vamos fazer certo agora. Todo mundo fala assim: Jesus é meu exemplo. Se não for, deve ser. Ele é o nosso exemplo. Então nós vamos analisar um pouco textos sobre a palavra de Deus, depois aprofundar um pouquinho, sobre o texto que nós começamos, de Mateus 26. Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade do coração do homem o abate. O que significa a palavra abater? Leva à morte, irmão. Então é perigoso a ansiedade. A ansiedade, ela é muito perigosa. E muitas vezes ela acontece que a gente não percebe, por todos esses fatores externos que acontecem na nossa vida. Mas muitas das nossas ansiedades são provocadas por valores errados e por princípios errados que você decide viver. E é isso que o Espírito Santo vai te mostrar. Os cristãos que valorizam as coisas que não deveriam priorizar, que colocam em primeiro lugar as coisas terrenas, vão viver em ansiedade. Você conhece, mas eu quero ler com você Mateus capítulo 6, 25 até 30 versículo 32, talvez 34. Vamos pôr rapidinho aqui. Sei que você conhece, mas vamos ler comigo, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida. Irmãos, quantos de nós estamos preocupados com a nossa vida? Quantos cristãos hoje estão extremamente preocupados com a sua vida aqui na terra, com os seus negócios? Eu não estou falando que você tem que abandonar. Então o pastor está dizendo o seguinte: então agora eu vou parar de trabalhar, eu vou viver de oração e vou ficar aqui na igreja o dia inteiro, servindo, eu paro de trabalhar. Não é isso, estou falando de prioridade. Não seja ignorante, não estou te xingando, eu estou falando cuidado com a ignorância espiritual. Eu estou falando de prioridade. E aqui o que Jesus está falando é prioridade. Ele diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer e beber. Mas nós corremos no supermercado e compramos um pouquinho a mais, porque vai ser verdade mesmo que 10 dias esse caminhoneiro não anda e não tem mesmo. E aí? Não adianta falar que a gente não fica. Mas aí entra a palavra de Deus para confrontar a minha alma. E aí eu fico com qual? Com a palavra da internet? Com a minha alma? Ou com a palavra de Deus? Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem. Bom, parece que Jesus está brincando, conversando com criança. Olha as aves do céu. Não era com criança que ele estava falando, era comigo, com você mesmo. Pessoas adultas. Olhe para as aves do céu, elas não semeiam, elas não trabalham. Elas não plantam para daqui um dia, não trabalha 30 dias registrado, passando o cartão ou o dedo lá digital para receber no final do mês. Não, elas vivem. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem mais do que muitas aves? Será que para Deus você não é mais importante que uma ave, meu irmão? Vira para o seu irmão e fala assim: será que você não é mais importante que uma ave, não? Se bem que tem umas aves bonitas, irmão? Uns tucanos, umas araras lindas aí na cidade, umas azul. Quantos concordam comigo? Bonito, hein? Mas você é mais importante para Deus do que qualquer tipo de animal irracional. Isso você pode ter certeza.
Isso é uma verdade bíblica. Vamos lá, 27, vamos seguindo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 44 centímetros do curso da sua vida? O que é isso, pastor? É um côvado. Foi a linguagem que Jesus usou. Quem de vocês, por mais preocupado, por mais trabalho que você, por mais ansioso que você fica, nem 44 centímetros você vai acrescentar na sua vida? Vocês estão entendendo? É Jesus que está dizendo: para que ficar nessa preocupação louca, nessa ansiedade? Só vai te causar mal. Você não consegue acrescentar nem 44 centímetros na sua vida. Versículo 28. E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E por que se preocupam com o que vão vestir? Abrindo um parênteses aqui. Nessa seca, quem está viajando ou passa nos lugares que tem gramado assim, está feio, não está? Tudo seco. Mas queimada, está tudo feio. Mas tem tal dos lírios, como é que chama? IP, né? Tem uns IP amarelo, coisa mais linda. Primeiro foi os rosa, né? Eu não sabia disso. Aprendi hoje. Com o olho mais velho, meu pai. Antigamente vinha o IP rosa primeiro, depois o amarelo e o branco. Eu falei, não sabia disso não. Para mim, quando eu vinha tudo de uma vez só. Ele falou, não, tinha, mas agora parece que a coisa está meio assim. Agora eu estou vendo amarelo e branco tudo junto. Eu falei, mas não interessa, está bonito. Está tudo feio, mas está lá bonito aquele amarelo. Deus está cuidando de tudo, irmão. Deus não vai cuidar de você? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios. Versículo 29. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória. Ei, se você não sabe quem é Salomão, era apenas, tinha muito mais dinheiro do que os milionários que você conhece aí, que você acompanha aí nas redes sociais aí. Não vou falar o nome deles aqui não, para não dar moral para esses loucos aí que ficam. Ele falou, nem Salomão, em toda a sua riqueza, não é mais bonito as vestes dele do que os lírios, que por pouco tempo eu só enfeito ele maravilhosamente e depois seca e é para ser queimado. Versículo 30, vamos até o 34, rapidão, vamos lá. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Aqui, deixa eu te falar, Jesus não está falando para você não trabalhar. Então eu vou esperar em casa. Jesus está falando que eu não preciso me preocupar, então eu quero ver meu prato de arroz e feijão todo dia, Ele mandando do céu. Eu quero que o corvo traga um prato cheio de arroz e feijão com bife. De preferência uma picanha também assada, não vai mal não. Não é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo o seguinte, para que você está ansioso? Para que você está preocupado? Para que você está desesperado? Por que você está correndo loucamente por causa disso? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Olha para cá, por favor, presta atenção. Quem te dá muito trabalho, muito serviço, não é Deus, ao ponto de você esquecer de Deus. É Faraó. Quer que eu fale quem é o Faraó? O Satanás. Então se você diz assim, eu tenho muito trabalho, eu sou um homem muito ocupado, uma mulher muito ocupada, eu trabalho demais, não tenho tempo para Deus e para a obra de Deus, quer dizer para você que é Satanás que está pondo esse peso em você. E eu não estou falando para ser preguiçoso, porque a Bíblia fala, vai ter com a formiga preguiçoso. Estou falando que tem que trabalhar, mas esse desespero não tem nada a ver com Deus, porque Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Quem está comigo aqui? Porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas. Eu quero que você se atenta e lê comigo isso, fazendo um favor, 1, 2 e já. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então o crente não precisa se preocupar em trabalhar para comer, se vestir e beber, é isso? Não! É que o crente não deve priorizar. Isso não deve ser uma busca frenética na tua vida. Não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. Deus tem que vir em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Não está falando que crente não tem que trabalhar. Está falando que não tem que ficar ansioso, desesperado.
E essa pandemia veio para mostrar exatamente isso. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de provisão. Deus continua aumentando o azeite na botija, Deus continua aumentando a farinha na nossa mesa. Aleluia. Mas você está desesperado, não está? Irmãos, eu não estou te condenando. Eu estou te mostrando que se você continuar assim, a ansiedade vai progredir, aí você vai viver em ansiedade, é pecado, aí vai vir uma depressão, vai vir síndromes, e você vai naufragar na fé. É essa a mensagem. Eu poderia terminar aqui, é isso que Deus me mostrou. Mas eu quero continuar falando da palavra de Deus, porque é ela que vai gerar libertação em você, não é as minhas frases, não é a entonação da minha voz, mas é o poder da palavra de Deus. 33, 34 eu já falei, né? Que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Os gentios ficam apavorados com isso. Eu te pergunto, tem crente igual gentio? Está desesperado por causa disso, desesperado. Ele começa a ganhar menos, ele fica desesperado, fica louco, fica depressivo. Isso mostra que as prioridades estão erradas. Tem muita gente se desgastando no trabalho para ter um carro melhor, para ter um celular melhor, para ter uma roupa melhor, para ter coisas que vai ficar nessa terra. E, irmãos, eu não sou hipócrita não. Eu não sou hipócrita. Eu gosto de coisa boa também. E se você está vendo essa casa, você vê que nós fazemos com excelência a obra de Deus. E tudo isso vai recursos financeiros. Mas uma coisa você precisa entender: se isso tem gerado ansiedade na sua vida, está errado. Elias sai do meio do comércio de gente, onde ele poderia de alguma forma ser sustentado por alguém, porque ele era profeta, e Deus leva ele isolado. Fala, Elias, você vai viver da fonte, meu filho. E a fonte aqui eu quero dizer para você que é Jesus. E os corvos traziam comida para ele, e a fonte dava água. Aí Deus fala, agora acabou a água agora. Eu quero que você vá para uma viúva. Irmão, tem cabimento um negócio desse? Uma viúva que não tinha condição nenhuma. E Deus fala, vai para lá. O que Deus está querendo mostrar? Que eu sou o Deus da provisão. Você não precisa confiar em pessoas. Você precisa ir direto à fonte. Eu te sustento, eu supro as tuas necessidades. É de mim que você precisa depender. Eu vejo muita gente sacrificando por isso, para ter coisas boas, melhores nessa terra. Mas eu não vejo crentes sacrificando para ter uma vida de consagração, de santidade, que eu preguei domingo passado, e de intimidade com Deus. Para jejuar é um transtorno no jejum. Para servir o reino de Deus não serve. Mas para as outras coisas sacrifica. Pelos outros faz um monte de coisa. Ajuda um monte de gente, faz um monte de gente, trabalha até qualquer horário para atender gente. Mas para Deus não faz sacrifício. Sacrifica para ter as melhores coisas, os melhores objetos, brinquedos, eletrodomésticos, eletrônicos. Se sacrifica e pega hora extra, e pega trabalho extra, e faz para ter coisas, Mas para Jesus não tem sacrifício. Valores errados geram ansiedade. Olha para cá. Deus prometeu suprir as tuas necessidades, não os teus caprichos. Acho que você não entendeu. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas
necessidades. E tem crente buscando a Deus por caprichos. Deus não está aqui para é o que você quer, é o que Ele quer. E quando não tem os seus caprichos, afastam de Deus. Quando você aprender a valorizar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai viver Efésios 3:20, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. É o poder dele que opera em nós. Por exemplo, marido e mulher, qual que é o relacionamento principal? Você e tua esposa ou os filhos? Me responde. Não precisa ser alto, mas responde, por favor. Se o marido pedir alguma coisa para você, você demora para fazer, não é verdade, mulher? Mas se o filhinho ou a filhinha pedir, você é rápido em fazer. Relacionamentos trocados, prioridades invertidas, geram ansiedade no casamento e levam à morte do casamento. Pais, hoje, em vez de investir na vida espiritual da Bíblia, levar no culto, fazer oração com Ele, gastar tempo com Ele, está comprando os filhos. Em vez de dar carinho, amor e Bíblia e exemplo de cristão, está dando coisas, substituindo por coisas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Teu filho nunca vai te valorizar, você comprando ele com coisas. Você busca mais as bênçãos do que o Deus da bênção, vai gerar ansiedade. Você busca mais a provisão do que o provedor, vai gerar ansiedade. Você busca mais os dons. Não, mas é para a obra de Deus. Ei, acorda, irmão. Você tem que buscar o Deus dos dons. Depois você pede aquele que Deus tem para você no seu ministério. Muitos buscam a Deus para ter ministério. Você tinha que buscar o Deus que dá os ministérios. Então todas essas prioridades erradas geram ansiedade do teu coração. E aí você vai esfriando, tornando religioso. Buscamos os milagres de Deus. E o certo é buscar o Deus de milagres. Eu acho que eu não estou sozinho aqui, não é possível. Pastor, mas Deus não faz milagre? Faz, nós vivemos nessa igreja muitos milagres. Mas primeiro vem o Deus de milagre, depois vem o milagre. Eu busco a Ele e depois o que Ele pode fazer. Tudo isso em desacordo gera frustrações, ansiedades, que pode evoluir para uma depressão e abandono da fé. E agora, para mim terminar, é sério mesmo, vou tentar de novo, para mim terminar. Deixa eu ver a hora, irmão, para mim não empolgar. Ixi, tem que acabar quase já. Não, ixi, tem mais uns 20 minutinhos ainda. Aleluia. Mateus 26, 36 a 38. Coloca na tela o 36, fazendo favor. Vamos aprender com Jesus aqui nesse processo. Nesse processo de tristeza, angústia. Uma palavra muito pesada que foi usada do grego ali para depressão. Jesus, a sua alma estava passando por um sofrimento profundo. Vamos aprender com Ele. O que Ele fez? Para que a sua ansiedade, esse momento de tristeza, não frustrasse todo o plano e propósito do Pai na vida dele. Quem está comigo aqui? Quem quer aprender agora com Jesus? Tudo isso foi introdução, agora que começa a pregação. Primeira coisa que Jesus fez. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo seguinte. Aí ele chamou Pedro, João e Tiago. Primeira coisa para vencer a ansiedade: você precisa ter amigos verdadeiros. No momento que você está passando dificuldade, tristeza de alma, você precisa achar pelo menos 3 ou pelo menos 2 amigos verdadeiros para estar próximo de você nesse processo
de ansiedade e de tristeza profunda, de angústia e de luta que você está passando. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus: eu preciso ter amigos verdadeiros. E nessa igreja eu falo para todo mundo que vem conversar comigo, e outros pastores que têm acesso a mim, que vêm conversar comigo, eu falo: não tem igreja igual a Comúfer, que os líderes cuidam como fossem seus parentes, irmãos e filhos. Basta você submeter a autoridade deles. Mas você não quer. A primeira coisa que o diabo faz com a pessoa que está passando por uma ansiedade, por uma luta, por algo, o que é que ele faz? Isolar. A pessoa começa a se esfriar, a abandonar a comunhão da célula, abandonar a igreja e começa a viver sozinho. Aí o diabo toma conta mesmo, aí ele faz ninho na cabeça mesmo. Aí já não é mais dardo inflamado, já não. Aí já faz ninho, já faz tudo na cabeça dessa pessoa. Olha para cá. E eu não estou falando amigo do mundo, porque ele nunca vai ter uma palavra de Deus para te dar. Eu estou falando que você tem que achar, dentro da igreja, do corpo de Cristo, pessoas que você pode contar. Quem está entendendo? Tenha amigos verdadeiros. E amigo verdadeiro não vai passar a mão na sua cabeça ou dar um tapinha nas suas costas toda vez que você faz alguma coisa errada. Ele fala: não, vai dar certo, fica tranquilo, não vai passar. Amigo verdadeiro fala: você está errado, você está em pecado, você tem que mudar. Amigo verdadeiro vai interceder por você. Não vai pôr lá no grupinho aquela mãozinha assim ou a mãozinha assim, que diz que está orando, mas não ora coisa nenhuma. Amigo verdadeiro ora. Pode colocar a mãozinha lá no zap pedindo oração, mas está intercedendo, está orando por ele, está pagando o preço junto. 1 Reis capítulo 19, 10 a 14 fala de Elias, bem rápido, talvez não precisa nem abrir. Mas Elias disse assim para Deus: eu fiquei sozinho. Eu te pergunto, Deus deixou Elias sozinho, irmãos? Não. Teve 700 que não se dobrou, porque ele falou: só eu não dobrei diante de Baal. Não era verdade, mas ele tinha esse sentimento que ele se isolou, simplesmente fugiu do propósito, foi para o deserto, foi para dentro de uma caverna e ele se sentiu só. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se você está passando por luta, ansiedade, procure amigos verdadeiros, leve com você a oração, fala: interceda por mim. Jó 19, 14. Jó, naquele momento de luta, de angústia, ficou só. E a mulher que ficou com ele falou: você ainda vai ficar com essa integridade com esse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó chegou à constatação. Eu falei Jó 19, 14. É isso mesmo esse texto? É esse aqui, ó. Os meus parentes me abandonaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. E aí continua o texto: até os meus servos passam de largo de mim. Provérbio 17, 17. Grave esse provérbio, grave esse versículo. Em todo o tempo amo um amigo, mas é na angústia que se faz um irmão. Tem muita gente que esquece da história. E quando já está num nível mais alto, esquece toda a história de um dia alguém orou, passou com ele uns tempos difíceis. Segundo, Jesus se abriu aos seus amigos. Homens e mulheres orgulhosas não se abrem para os seus amigos. Você tem que ter coragem de falar: estou em angústia, ora por mim. Ou se é consequência de pecado, você tem que ter coragem de falar: por favor, estou em pecado, me ajuda. Estou longe de Deus, estou afastado, estou um religioso de mão cheia, me ajuda. Primeiro ponto: procure amigos verdadeiros. Segundo,
abra o seu coração e peça ajuda a esses amigos. Por isso que tem que ser homem e mulher de Deus. E não é para qualquer um não, viu? Mesmo dentro da igreja, cuidado. Aprenda, Deus vai te direcionar para as pessoas corretas. Líderes de célula, pessoas que você pode contar, os seus pastores, enfim. Jesus se abriu e pediu: intercede por mim. Eu vou ali, mas por favor, vigia comigo. Vigiar ali era, olha, fica atento, intercede por mim que eu estou em angústia. Romanos 12, 15, 1 Coríntios 12, 26. Nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós temos que aprender isso. Isso é vida de cristão. Eu não olho para mim, mas eu vou estender a mão, eu vou orar, eu vou estar junto. Por mais que não seja eu que vou resolver o problema, mas eu vou estar junto. Em todo tempo amo um amigo, mas na necessidade, esse relacionamento passa de amizade para irmão. 1 Coríntios 12, 26. O apóstolo Paulo, coloca para mim, fazendo um favor, 12, 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Porque qual era o contexto de 1 Coríntios 12? Qual era o contexto? Ele está falando que a igreja é um corpo só, corpo de Cristo. Se um membro sofre, se um membro do corpo está machucado, ou uma contusão ali, um acidente aconteceu com um membro do corpo, todo o corpo sofre. É verdade ou não é? Quando você tem só uma dorzinha de cabeça, todo o corpo sofre. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então nós precisamos aprender a abrir o nosso coração, pedir oração para as pessoas corretas, amigos verdadeiros que são de Deus. Terceiro, rasgar o coração diante do Pai. Tem gente que não consegue fazer uma oração rasgada, um coração rasgado diante de Deus, quer manter uma formalidade com Deus. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é religiosidade. Quantos estão comigo aqui? Jesus rasgou o coração para o Pai. Ele diz: Paizinho. Em Marcos 14, 36 dá essa expressão. Mateus não fala essa expressão, mas Marcos já narra essa expressão. Ele diz: Paizinho. Em outras palavras, deixa eu explicar para você o que Jesus estava dizendo. Nós já temos um acordo antes da fundação do mundo. Eu já falei sim, eu vou cumprir o propósito, mas a minha alma está tão angustiada. Paizinho, se possível, passe de mim esse cálice. Quantas vezes você já rasgou teu coração para Deus? Quantas vezes você já chorou e falou: Senhor, miserável homem que sou, como eu tenho errado, como eu sou frio, como eu tenho buscado as coisas desse mundo, como eu tenho deixado o Senhor em segundo plano. Quantas vezes você reconheceu os teus erros, teu orgulho, a tua mazela, rasgou o coração diante de Deus e chamou Paizinho. Como se vence a ansiedade dos últimos dias? Primeiro, tem amigos verdadeiros que vão te levar para perto de Deus. Segundo, abre o seu coração para eles. Tenha coragem de falar dos seus erros e também dos seus sofrimentos. Terceiro, rasgue o coração para o seu Pai que está no céu. Salmo 103, versículo 3 e 4. Coloca para mim, fazendo um favor. Já estou terminando, Ministério do Louvor pode subir aqui. Salmo 103, versículos 3 e 4. É Ele quem perdoa as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades,
Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Olha para mim. Tem amigos verdadeiros. Compartilhe com eles, rasgue o seu coração ou coloque isso para que eles possam interceder. Mas vencer a ansiedade, a cura, não vem pelos amigos. Não vem só pela intercessão dos amigos. Vem do poder do alto. É o nosso Pai que traz cura. É o nosso Pai que nos traz paz. É o nosso Pai celestial que nos livra de todo o mal. É em Deus que você vai vencer. E último, Jesus confiou e descansou na soberania do Pai. Quando ele disse: papaizinho, se possível. O senhor está vendo que a minha parte humana está dilacerada. Eu estou totalmente dilacerado. Se possível, a minha alma está gritando: passe de mim. Mas no mesmo instante, na mesma fala, na mesma frase, pensamento, ele diz: mas não seja feita a minha vontade agora. A minha alma gritando: seja feita a tua vontade. Irmãos, quando eu entendo isso, quando eu tenho uma convicção disso, quando eu olho para o futuro, eu venço a ansiedade do presente. Eu vou repetir. Quando eu olho para o futuro, para as promessas de Deus, eu consigo vencer as dores e a ansiedade do presente. Hebreus capítulo 2, versículo 2, esse versículo é muito poderoso, mostrando a humanidade de Deus, ao mesmo tempo a sua glória. O autor de Hebreus diz assim, que Jesus, olhando firmemente, com foco, Jesus olhava para o futuro, para frente. Aquele momento de angústia e de dor que ele estava passando não ia atrapalhar o propósito. Então, o autor nos revela que nesse momento, Jesus olhou para frente, Jesus olhou para o propósito, Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, faça a tua vontade. E Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta no futuro, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus olhou para frente, não aquele momento de ansiedade e de dor da sua alma, mas ele olhou para frente e diz: Pai, seja feita a tua vontade, e a tua vontade é que eu passe por isso, para que eu seja glorificado. Aleluia! Ei, irmão, o que você está enfrentando agora não pode te parar, não pode impedir o propósito. Deus tem algo maior para nós. As tribulações do tempo presente não podem comparar com a glória que vai ser revelada em nós através de Jesus Cristo. Aleluia! Nenhuma dor, nenhuma ansiedade, nenhum sofrimento pode se comparar com a glória que vai ser revelada em mim e em você, irmão. Há uma glória maior, há um céu para nós, há uma intimidade com o nosso Deus na eternidade. É isso que eu tenho que me focar, é no propósito e não no sucesso nessa terra. Repete comigo: Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Irmão, Jesus sabia de onde ele veio, o que ele estava fazendo e para onde ele ia. Você tem que ter essa noção de propósito, de onde você veio. Você veio de uma vida de pecado. Não interessa se você se acha bonzinho e um bom religioso. Você nasceu em pecado, manchado pelo pecado original, condenado à morte eterna. Então você veio daí, onde você está hoje. Se você está aqui é porque você está buscando um Salvador, é porque você está caminhando com esse Cristo que morreu na cruz por você, e agora você não pode perder o foco do futuro. Eu vou morar na eternidade com Ele, porque Ele disse que está preparando morada para mim, então eu foco lá. O problema daqui não pode me parar para cumprir o propósito, porque o propósito é maior, e as promessas de Deus
do que a ansiedade do momento e as dores do presente. Jesus, mesmo passando por situações terríveis, Ele continuou olhando para frente, cumprindo o propósito. E você, não importa o que você está passando, essa pressão de fora para dentro, o nosso país, de todas as formas, está levando a gente a viver uma vida de ansiedade. Você quer falar agora? Pode vir então, que eu vou terminar já. Antes dele concluir, eu sei que o contexto, a prioridade aqui da palavra é você olhar como o tempo hoje, o tempo do fim, está nos trazendo um nível de ansiedade. Mas eu senti de Deus falar porque a maioria das pessoas não sentem a ansiedade chegar. Porque nunca talvez sofreram de um transtorno de ansiedade, ou transtorno do pânico, de pânico ou de depressão. Eu sofri, né, os 3, porque eles são um ciclo. E há 2 anos e meio eu tive isso. Então hoje eu sou muito sensível com a minha alma e com a alma de todos da minha casa, né? Porque eu sei que esse transtorno, essa doença da alma, ela nos aflige, nos adoece fisicamente, e muitas vezes pode nos tirar do propósito. Então eu fico muito atenta a isso. É por isso exatamente que nós estávamos conversando semanas atrás, sei lá quando foi. Mas há umas semanas atrás senti um aperto no peito, um nó que você não sabe se é no peito ou se é na garganta, um aperto, senti uma irritabilidade e um desconforto. E essa sensibilidade de que a minha alma não estava bem. E aí eu fui falar com Deus, falei: Deus, minha alma não está bem, isso aqui é um sintoma que eu já senti antes. Claro que eu não estava dentro de uma crise, mas ela vai chegando. Quem está me entendendo? E às vezes, eu estou dizendo isso porque eu estou atendendo, a gente conversou exatamente isso. A gente está atendendo pessoas que nos relatam às vezes sintomas e não entendem o que estão vivendo. Então eu senti essa coisa, essa irritabilidade. Eu falei: Deus, eu já senti isso antes, eu sei onde isso vai parar. E eu já tinha aprendido esses passos, que são exatamente isso mesmo, né? Coisa mais linda essa mensagem. Se você é inteligente, você vai pegar isso, escrever na porta do seu guarda-roupa, porque você vai precisar disso. Mas enfim, eu fui exatamente isso. Primeiro, falar com Deus. Qual era o gatilho disso? Gente, o gatilho disso nem sempre é a economia do país. O gatilho da nossa ansiedade pode ser muitas coisas. E no meu caso, vou falar rapidamente o que Deus me mostrou. Isso é bom. E não basta só falar com Deus, né? Nós temos que ter alguém para falar, isso é legal. Então, em dezembro, eu sofri um acidente, né? Que eu rompi o cruzado. Devido ao acidente, fiquei ali 1 mês sem andar. Depois de 1 mês começando a reabilitação, começando a tentar andar. Quando estava andando, falando: agora eu tô andando, né? Aí vai para cirurgia, porque aí era a hora de fazer a cirurgia. Aí a cirurgia é um outro trauma, e é um bom trauma. Tá aqui para não deixar, né? É um grande trauma. E depois da cirurgia, sem andar de novo, bom tempo. Aí depois começa a tentar andar de novo, e aquela dificuldade de andar. Depois começa a andar, tá quase bom, já tava até, né? Caio de bike e trinco o braço. Mas o trincado do braço nem foi o susto. O problema é que ao cair de bike, o joelho sangrou muito. E o medo nosso era de ter dado um impacto aonde não poderia sofrer impacto ainda, que era no joelho. Então, na hora da queda da bike, a dor do braço era nem ligava para ela. A tensão era grande porque o joelho estava sangrando. E eu falei: meu Deus, mas eu nem pensei, porque a tensão dele foi tão grande que eu fiquei mais preocupada. Já sabe a história, eu contei nas bodas, né? A tensão com ele ficou muito preocupado. Mas enfim, havia ali uma tensão. Então foi 1 mês, daí 3 meses, daí 3 meses, E aí Deus falou comigo o seguinte: não, antes disso eu tive em outubro, agosto, setembro, outubro eu tive Covid, não, em agosto eu tive Covid, em outubro meu pai
teve Covid, nós tratamos dele em casa, né? Então vem de uma sequência de traumas. Mas falando do físico, foi esse, dezembro. Agora essa questão de andar e da aflição. E aí Deus falou para mim, sabe o que está acontecendo na sua alma? Sabe esses traumas físicos que você passou? Eles afetam os seus sentimentos. E assim como você teve a reabilitação, o tempo de cuidar, não dá para sair andando e correndo depois de uma cirurgia. Você sai com a muleta, né? Então, assim como você tem que cuidar do trauma físico, você precisa cuidar dos traumas emocionais. Você não pode ir passando em cima dos seus sentimentos como se eles não existissem. E eu realmente não sou uma pessoa que passa em cima deles. Meu marido me conhece. Mas eu não estava percebendo. Porque o trauma físico foi um atrás do outro. E Deus falou assim, existem os traumas emocionais. Descansa em mim. E aí eu fiz exatamente esses passos. E um deles foi conversar com o meu melhor amigo. Meu amigo verdadeiro e o meu intercessor, alguém capaz de orar por mim, né? Eu cheguei em casa, eu tinha acabado de atender. Cheguei em casa, ele estava na piscina, ele falou, vem aqui. Eu peguei e falei, não, sentei ali. Falei, eu preciso falar. E o homem, né, quando a mulher fala, eu preciso falar, ele pensou que ele devia discutir a relação. Não era. Falei, eu só preciso conversar. E eu comecei a falar para ele que Deus tinha falado comigo, que eu estava aflita com medo de ter dor. Eu não tenho nenhuma vergonha de expor aqui. Hoje a minha alma está com medo de sentir dor física, está entendendo? Porque ainda dói. Ainda não dá para pular do jeito que eu quero. Em nome de Jesus eu vou conseguir, né? Ainda dói. O pino parece uma bala de revólver. Tem hora que parece parafuso. Tem hora que parece que ele vai e vai pegar alguém. Tem hora que a pressão ali é grande, que parece que ele vai sair e vai espetar alguém. Ainda dói. E a minha alma está com medo de ter dor física. Porque foi consequente, foi uma atrás da outra. Entendendo isso, podendo falar isso com ele. E ele disse assim, então vamos lá, vamos passar isso. Gente, tirou assim 80% de toda a aflição. Porque alguém, além de Deus me falou, Deus compartilhou, Deus me pôs dentro deste propósito de dizer descansa. Alguém me ouviu, um amigo verdadeiro que pôde me aconselhar naquele momento, dizer, nossa, mas vai melhorar esse seu joelho e vai tudo isso ficar para trás. Vamos distrair nossa cabeça, né? Não vai ter dor física. Enfim, cuidando de mim, andando de bike comigo para afastar os cachorros, para eles não me fazerem cair. Alguém que pode interceder por mim e confiar. Agora, esses 20%, 10%, sei lá, é exatamente a quarta parte, é confiar na soberania de Deus. Ele me fez com um propósito. E eu vou cumprir esse propósito do jeito que for até o fim da minha vida. Com dor, sem dor, passando por ela. Mas isso é bom. Então eu queria só dizer esse testemunho para você, porque todos nós somos humanos. E às vezes a nossa alma começa a se afligir e a gente não percebe. E quando percebe, a gente já está dentro de uma crise, de um transtorno, que é bem mais difícil sair. Então seja sensível à sua alma, seja sensível, pense mais sobre o que você sente e siga esse espaço, essa palavra abençoada de Deus para você. Deus abençoe. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Repete comigo, fala assim: o meu Deus não perdeu o controle da minha vida. Repete comigo, Romanos 8, 28. Repete comigo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Todas as coisas cooperam. É tempo de descansar. Não é tempo de ficar ansioso. É tempo de priorizar Deus. Jeremias 29, 11, 12. Eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos de paz, pensamento de prosperidade, para dar o fim que vocês desejam. Então vocês passarão a orar a mim e eu ouvirei.
Eu vou repetir, Deus está falando: vocês passarão a orar a mim e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Isaías 55, 8 e 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são muito maiores que os vossos caminhos. Será que tem alguém aqui que pode confiar em mim? Diz o Senhor. Será que alguém aqui tem alguém para compartilhar a sua vida, para abrir seu coração, para receber uma intercessão, uma oração? Será que tem homens e mulheres de Deus que vão rasgar o coração, começar aqui nessa noite, e pode terminar na sua casa, mas começa aqui agora? Fala: Senhor, eu estou expondo o meu coração, eu quero abrir o meu coração, eu tenho sofrido com isso. Irmão, se Jesus disse: é possível passar esse cálice, quem é você para ficar escondendo as tuas dores? Não viva sozinho. Rasgue o seu coração para Deus. Deus é bom em todo tempo. O que você precisa é entender que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem tem que mudar somos nós. Filipenses 4, 6 a 7. Feche teus olhos, levante suas mãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu já li aqui em Mateus 6, Jesus dizendo: por que vocês estão ansiosos? Busquem em mim em primeiro lugar, e as demais coisas eu vou acrescentar para vocês. Irmãos, é tempo de buscarmos o Senhor em primeiro lugar. É tempo de priorizar Deus e o seu reino. E as pessoas que andam conosco têm que nos ajudar a levar para o alto e não para baixo, e não a olhar para essa terra. Nós somos cidadãos do céu, nós somos embaixadores de Cristo. Nós vamos voltar para o nosso lugar. O nosso lugar é o céu, na presença de Deus. Mas Paulo, em Filipenses capítulo 4, 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. É um imperativo, é uma ordem. Você não pode, o crente não pode andar ansioso. O crente até tem ansiedade, mas não permita que a ansiedade te leve a um estresse, a uma depressão, e você perca o propósito, você perca tudo que Deus tem para você. Então, nesse momento de ansiedade, você tem que vencer como Jesus venceu. Então encontre amigos verdadeiros dentro dessa casa, para compartilhar o seu coração, para pedir uma intercessão. Depois você rasga o teu coração para Deus, e depois descansa, porque Ele é fiel. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidas diante de Deus as tuas petições através da oração, súplica e ações de graça. É isso que Paulo está dizendo. Não andeis ansiosos, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha o versículo 7, que lindo. E a paz de Deus, é o que eu creio nessa noite, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É através do poder de Jesus Cristo que você vai receber paz. Não é através de homens, não é através de amizades. Por mais que você tenha que começar pela amizade, tem que começar pela intercessão, mas tem que terminar na presença do Deus Todo-Poderoso. Tem que terminar na presença do Deus da paz. E no versículo 8, irmãos, não é que Ele vai cuidar de você, é que Ele já está cuidando de você. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há e algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Com as mãos levantadas, eu vou repetir, para você vencer essa ansiedade dos últimos dias. Priorize o que é prioridade. Não troque os valores e nem os relacionamentos corretos. E o primeiro passo que eu aprendo com Jesus: eu preciso ter pelo menos uns 2, 3 amigos. Vamos falar 3 aqui, porque Ele chamou 3. Você já tem o casal da sua célula, o líder. Você jovem, adolescente, você no mínimo tem os pastores de vocês, tem os seus líderes. Você pode confiar. Depois tenha coragem, falar: olha, eu preciso de oração, estou passando por isso. Terceiro,
faça uma cirurgia cardíaca agora. Abre seu coração e chore. Fala, se o Senhor conhece, eu vou ficar escondendo para quê? Para que eu vou ficar escondendo o meu medo? Sabe, irmãos, a gente tem escutado que pessoas que estavam melhorando dessa enfermidade, nem vou falar o nome, aí quando ela escutava que um parente morreu ou que alguém piorou, ela ficava mal, ela quase morria, porque medo, a alma adoece, a alma leva à morte. E não são filosofias humanas, não são métodos humanos de internet que vai te trazer a paz e que você vai vencer a ansiedade. É a palavra de Deus que foi pregada nessa noite. Feche teus olhos e por último, descanse. Descanse. Fala como Davi: aquieta-te, alma, porque está abatida a minha alma, porque está inquieta a minha alma. Davi não estava louco, Davi não estava tomando remédio para a cabeça, mas ele sabia que a alma é algo muito difícil de controlar, se não for pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Então você nessa noite precisa dizer: alma, aquieta-te. Eu não sei o que está vindo por aí, eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder. E Ele tem todo o poder, e Ele disse: meus filhos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, em nome de Jesus, aleluia. Contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Aleluia. Eu creio sim. Deixa eu te falar uma coisa, com sua mão levantada: nenhum sucesso terreno compensa o fracasso espiritual e a quebra de propósito que Deus tem para você. Jesus poderia ter feito o maior sucesso,
quando os soldados vieram prendê-lo. Que a Bíblia diz que um evangelista diz, não todos narram isso, mas quando se aproximou de Jesus, eles caíram ao chão. Jesus poderia usar naquele momento o seu poder, tirar a força, fazer eles cair morto, cegar todos os soldados, e ali começar uma revolução e mostrar que ele era Deus, e acabar com a raça daquele povo. Ia ter um sucesso, ia ou não ia? Esse é o Jesus que nós queremos, sucesso terreno. Mas nenhum sucesso terreno compensa se você não cumprir propósito. Jesus submeteu ao sofrimento, à angústia, a todo o sofrimento da sua alma, porque havia uma glória maior. Ei, olha para cá. Quem vive por propósito vai vencer a ansiedade dos últimos dias. Quem vive por sucesso, seja ministerial, seja pela obra de Deus, fazer uma grande obra, por obra, e não pelo Deus da obra. Por seguidores, seja o que for, por um ministério que ficam sabendo, né? A igreja está sendo acompanhada, Portugal, Japão, outros lugares. Nada disso compensa se eu não cumprir o propósito. Quem está entendendo? Pai, em nome de Jesus, que a paz que excede o entendimento, a paz que o Senhor nos dá, não a paz do mundo. Eu peço agora que o Teu Espírito traga a verdade e o poder da Tua palavra, não a minha. E agora esse homem, essa mulher que está inquieta, está passando momentos de ansiedade, talvez é físico, dores físicas, emocionais, traumas, medos, pânicos. E ela não consegue, porque realmente a nossa alma nos trava. Mas eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, todos aqueles que o Senhor conhece o coração e se rendeu a esta palavra, e vai praticar esses passos, vai agora pôr as prioridades em ordem, de relacionamento e de valores na terra, que coloca o Senhor em primeiro lugar. Eu peço agora que essa ansiedade seja retirada, assim como foi o testemunho da minha esposa, de uma noite para outra. Seja feito aqui nessa noite, em vários corações, que o poder do Teu Espírito Santo gere agora fé, e que eles possam descansar, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O grande amor de Deus, as ternas consolações do Espírito, o poder do Espírito, a graça poderosa de Deus esteja sobre a sua vida hoje, amanhã, para todo sempre, até a volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa palavra, aleluia, e se você tem a necessidade de colocar a sua ansiedade, se você descobriu ela aí diante de Deus, levanta sua mão e nós vamos terminar cantando isso ao Senhor. Se identifique ao Senhor, e quem sabe o amigo que está no seu lado, Deus possa tocar também na vida dele, para ele ser um instrumento na sua vida. Diga isso. Tudo que eu agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Vamos dizer isso de novo ao Senhor. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. Diga isso ao Senhor. Minha identidade e valor só encontro em ti. aleluia. Diga isso a Ele. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Levante bem alto a sua mão então e diga: te dei meus fracassos e as vitórias te darei também.
Deus. Amém. Amém.